Então, vamos lá. Então, oficialmente, começando, então, métricas que falam, né, comunicando resultados estratégicos para executivos. Então, essa palestra eu fiz no TDC, na trilha de gestão ágil, e o objetivo, né, principal aqui, a provocação é como que você sai daquele lugar onde talvez você comunica algumas métricas, algumas coisas, né, e os executivos não te escutam, né, ou eles perguntam, e aí? Né, e aí, o que está acontecendo? E aí você fala mais um pouco, né, e aí a pessoa não te escuta e você fala, caramba, os caras não entendem o que eu estou falando. Então, o que eu estou trazendo aqui, a provocação o problema está contigo, né, e aí o que a gente quer é justamente resolver isso, né, como que a gente comunica isso. Então, eu sou Caco Mafra, sou apaixonado aí por acelerar, né, resultado em empresas de tecnologia. Já sou autor do livro Kanban na Prática, né, coautor do Stat Canvas, né, passei por várias empresas de tecnologia, eu moro aqui em Florianópolis, né, eu sou remador, velejador, ciclista, cozinheiro amador, eu sou casado com a Aline, pai do Ian, e né, quero compartilhar com vocês, né, toda essa minha jornada, né, de experiência. Hoje eu apoio, né, e desenvolvo e mentoro líderes de tecnologia para que impactem, né, o resultado das suas empresas, das suas equipes. Então, quem ainda não me segue, aproveita e me segue lá no Instagram, @cacoxp. Então, lá tem vários conteúdos legais, né? E é por lá que vocês vão ter acesso também aos slides aqui da palestra, né, no final. Então, Caco, pô, quero os slides, vai ser por lá, tá? Depois eu vou passar como é que você vai ter acesso a isso. Então, lá tem vários conteúdos legais também que você pode, né, acompanhar. Mas bora aí para a gente entrar, né, de fato aqui já no nosso conteúdo, né? Eu queria perguntar para vocês, né? Quem aí tem dificuldade, né, de comunicar os resultados, né, do seu time, né, para os executivos, né? Coloca eu aí no chat. Então, eu aposto, né, essa é uma dor, né, que eu escuto muito, né, de vocês, escuto, né, tanto dos meus mentorados, né, escuto dos eventos, nas trocas, né, nas trocas de experiência, né, dos alunos também. Era uma dificuldade minha também, né? Eu passei por isso, né, como profissional. Onde que eu, né, mudei o jogo, né? Qual foi o principal ponto aqui de alavanca onde eu entendi que eu estava me comunicando errado, né? Principalmente quando eu participei, quando eu comecei a participar de reuniões de board, né? Reuniões com os investidores de algumas das empresas que eu trabalhei. Então lá eu entendi qual é de fato, né, a linguagem que precisava ser utilizada e comecei a adaptar bastante da minha comunicação, né? Principalmente para esse público. Aí é sobre isso que a gente vai falar e como que eu quero hoje ajudar, né, como que você vai pegar do que você faz no seu time, como relacionar com o resultado que o executivo quer falar e qual é a ordem, né, que você vai falar dessa informação, beleza? Então a pergunta, né, que eu recebo muito pô, Caco, os direitos executivos estão me perguntando, né, sobre o resultado. Eu falo, né, e parece que eles não escutam, né? O que eu faço? Eu tenho que educar eles, né, para eles me escutarem? Pô, será que é porque eles não são ágeis? Né? Será que eles não entendem? Cara, não é isso, né? Na verdade a analogia que eu faço aqui, né, principalmente, né, quando a analogia com a comunicação, quando, por exemplo, alguns de vocês aí, quem aí de vocês já viajou para algum país fora do Brasil que não seja um país que fale língua latina, né, espanhol, por exemplo, não seja esse, né? Quem aí já viajou? Fale o país aí que vocês viajaram aí. Coloquem aí no chat para mim. Ó, então o Douglas falou ali, ó, foi a Alemanha, né? Então a Marco Antunes também falou Alemanha, o Lucas falou a Eslováquia. Vamos pegar a Alemanha aqui, né? Então, a Alemanha, pô, qual que é o melhor jeito de se comunicar lá na Alemanha, né? Se eu chegar lá na Alemanha falando português, né? Eu desembarco lá na Alemanha, começo a falar português com todo mundo, e aí agora troca gerentes e executivos aqui por alemães, né? E troca a sua comunicação, troca o que você fala por a língua portuguesa, né? E aí você fala lá a língua portuguesa na Alemanha, o que vai acontecer? Pô, eles não vão te escutar, eles não entendem, né? Então eu nem sei como é que fala em alemão, eu não entendo, né? Provavelmente eles vão falar alguma palavra ali que você vai entender que é né, uma pergunta, algo, pô, o que é isso? Por quê? Porque você não está falando a linguagem nativa, né, do local. Então, o melhor jeito não é o alemão que tem que, né, aprender a falar português, é você que tem que falar alemão. Então, a linguagem, né, ou você vai usar inglês, uma língua comum, algo que vocês, né, compartilham e que conseguem se comunicar. Mas a analogia aqui você tem que mudar a tua comunicação e o gerente, o executivo, ele não vai mudar a comunicação dele, é você que tem que se adaptar. E aí, geralmente, você está usando a linguagem errada, né? É sobre isso que a gente vai falar.
para a gente entrar, né, nessa analogia, né, até que tem aqui quem está errado, né, os executivos ou você, né, a resposta é você, né, por quê? Porque a gente vai, né, fazer essa adaptação aí da comunicação. E para fazer isso, né, eu vou fazer uma analogia aqui, né, com esse cockpit aqui de avião, né. Então, geralmente aqui, vou pegar a analogia, né, de um avião. Então, aposto que muitos de vocês aqui, né, já viajaram de avião, ou pelo menos sabem, né, como que é, já alguém já falou, já contou, imagina como é que é. Mas essa aqui é uma cabine de um avião, tá? Não sei qual é o avião, mas é uma cabine de um avião. Ela tem ali vários instrumentos, né? Vocês veem lá vários reloginhos, várias métricas, né? Então, se a gente for fazer uma analogia, né, com o que a gente tem nas equipes, nas empresas de tecnologia, são várias informações aqui que a gente tem, né, que estão comunicando uma série de parâmetros, né, de questões em relação ao voo, em relação à aeronave, né, em relação à operação da aeronave, em relação à saúde, né, tem vários indicadores aí que estão mostrando. O ponto é, quando você entra no avião e quando você faz, né, um voo, o piloto, ele comunica todas essas métricas aí para vocês, ele fica falando, olha, pessoal, né, o flap tá ângulo tal, né, nem o medidor aqui do combustível tá X, né, a outra medida aqui, o ajuste, né, da asa tá em tal parâmetro, né, a gente configurou aqui, né, tal parâmetro aqui para, né, ser nessa configuração. Pô, o piloto não fala isso para você, né? Ele simplesmente o que que ele vai te dizer, né? Pensa, né, você aqui viajando lá no avião é como se fosse o executivo, né, dentro da tua organização. O que que você quer saber? Você quer saber se o voo vai chegar no horário, né? Se dentro ele vai, primeiro se ele vai sair do horário no horário que a gente, né, que está combinado. Segundo, se ele vai, né, dentro do destino lá está previsto chegar no horário como está combinado. Qual é o tempo de voo, né? E se está tudo certo, né, para fazer um voo tranquilo. Então, basicamente são essas informações. Então, o piloto ele não vai comunicar todas aquelas métricas, né, só porque tem um monte de coisa para comunicar, né? Ele vai te falar gradualmente. Ele vai falar aquelas que importam para você, né? Talvez ele ainda vai dizer uma, né, uma informação ainda complementar, falar, ah, pô, estamos viajando, né, aqui de Florianópolis para São Paulo, pô, em São Paulo 17 graus, né, temperatura amena, né, e, né, tá tudo tranquilo, né? Então ele vai falar algo assim, né? Então bom voo e segue o voo. Se tudo der certo, né, você vai pousar lá e vai estar tudo certo. Então o executivo é a mesma coisa, a gente vai comunicar só, né, o resultado. O resultado é aqui, né, o destino do voo. Agora o que acontece, né, quando acende essa luzinha, né, lá no, né, geralmente ali no topo do assento, né? Aí você começa, pô, primeira coisa, você, né, faz tentão, né, dá aquele barulhinho, e aí o que que você vai, né, o piloto já, automaticamente ele já vai dizer alguma coisa, né? Geralmente, ó, pessoal, estamos passando por uma área de turbulência, e, né, apertem os cintos, né, algo leve. Aí, geralmente, ele fala, quase sempre ele fala calmo, assim, né? Mas daí você olha para a aeromoça, né? Se você vê a aeromoça correndo, se agarrando ali, aí você também já começa, né, a se preocupar um pouco. Se a aeromoça continua ali, o serviço de bordo, né? Geralmente é algo super leve, aí se você vê todo mundo correndo, guardando carrinho e tal, aí você se preocupa. Mas o que que é isso aqui? Isso aqui é um gatilho, né? Então, conforme esse gatilho, né? Aí o piloto ele vai comunicar algumas informações. O que que é o gatilho? Pô, pode ser que algo impacte aqui o nosso resultado, né? Então a gente pode ter alguma necessidade, né, diferente. Então ele vai comunicar alguma informação, vai usar alguma outra métrica, né, para te comunicar. Ele lá no painel também ele vai usar uma outra, né, um outro grupo de métricas lá para analisar as informações. Então, a analogia é que, né, o executivo é o passageiro aqui do avião, né, e você na sua equipe lá como se fosse o piloto. Você tem acesso a um montão de informação, né, mas se você não usar, né, uma linguagem executiva, ninguém vai te escutar. Então, não adianta você ficar comunicando todos os detalhes, né? Geralmente você vem contando a história lá de onde surgiu, né, como chegaram no Brasil, e aí vai contando toda a história até que chegar agora no resultado. Cara, o executivo não quer saber isso daí. Quer primeiro saber, pô, deu certo, não vai dar, né? Tá dentro, não tá dentro, preciso tomar alguma decisão, vai custar mais dinheiro, tá dentro do orçamento. Então são essas as linguagens, né, iniciais, é por aí que a gente tem que começar, né, a comunicação. Então o Douglas Ubard, né, que é o autor do livro Como Medir Qualquer Coisa, né, esse livro ele traz muita questão de principalmente achar, né, como medir coisas intangíveis e, né, e todas as outras coisas. É um livro que eu uso muito como referência, para mim a principal referência em métricas. Ele traz que
Não faz sentido medir tudo o que é possível simplesmente porque podemos, né? Meça só o suficiente. Douglas Ubard. É super difícil saber o suficiente, né? O suficiente para quem? Né? O suficiente para quê? Né? Então a gente vai trazer o suficiente em diferentes níveis, mas aqui a gente está falando quando a gente vai falar, né, para fora. Então, para que a gente possa fazer uma boa comunicação, né, e é o título aqui da palestra, né, métricas que falam. O que que é uma métrica que fala? Né? Algo que fala é algo que se comunica por si só, né? Então, a ideia, a analogia aqui é, para você ter uma métrica que fala, né? Aqui é o momento que vocês vão, né, tirar o print, tirem print, salvem aí, mas depois vocês vão ter acesso aos slides aqui, né? Depois, se quiserem divulgar, me marquem, né? Quiserem marcar lá no Instagram, é @cacoxp, ou marquem lá no LinkedIn, ou outra rede social que vocês usarem. Toda a DNA, né, o DNA da métrica precisa ter um valor referência. Então, o valor referência é, se a gente está medindo alguma coisa, a gente precisa ter uma base, né? Qual é a gente vai comparar com o quê? Isso aí, né? Qual é o valor de referência? O segundo, né, ponto aqui do DNA, né, de uma métrica, ela tem que indicar um objetivo, né? Então, a gente tem que mostrar se isso a gente quer aumentar ou diminuir. Então, esse é também um outro direcionador, né? O terceiro, pô, a gente precisa ter um histórico, né, para comparação, né? Como é que foi essa informação mês passado, antes, né? Talvez seja a primeira medição que você vai fazer, mas depois você vai ter base de comparação do histórico. A gente precisa entender se está melhorando ou piorando, né? Com base no, conforme a linha do tempo vai avançando, está ficando melhor ou está ficando pior. E o quinto que é um dos mais importantes, é o que eu faço, né? O que eu faço e quando que eu faço. Então o gatilho tem que ter um gatilho para tomar ação. O que que é um gatilho? O gatilho é quando você usa, né, uma métrica para tomar uma decisão. Só que ele chega num ponto específico, então, quando esse número atingir tal, pô, tem que fazer tal coisa. Ou se ele baixar de tal, a gente faz tal coisa. Então, ter esse gatilho, né, é importante. Quer ver um exemplo onde existe uma métrica super bem definida que vocês usam, e todo mundo já usou, né? É o exame de sangue, né? Muitos de vocês, acho que quase todos vocês aqui já devem ter feito um exame de sangue uma vez na vida. Principalmente, né, quem fez recente, né, quem fez um exame de sangue recente, pô, todo exame de sangue tem lá uma série de parâmetros, né? Você tem lá, tem um valor de referência. Ele vai dizer, olha, tem que ficar dessas duas expectativas aqui, né? Geralmente é o valor de referência, e aí ele vai dizer, ó, se ficar dentro desses dois valores, né, ou maior que isso, ou menor que isso, é um número bom. Então, você vai indicar o objetivo, né? Que ele vai dizer, olha, tem que aumentar, tem que diminuir. Então, com base nessa referência, você vai conseguir saber qual é o teu objetivo ali dentro dessa métrica. Você pode comparar com o teu exame de sangue anterior, né? Se você talvez ficou um tempão sem fazer nada, tá super mal de saúde, você vai lá fazer um exame e aí vai mostrar, pô, tá tudo cagado aqui, tá tudo fora, né? Tudo estourando aqui os parâmetros. Não precisa nem ser, né? Não precisa nenhuma ciência de foguete para saber isso. Você vai olhar, o exame já por si só já vai te dizer. Aí você vai lá, você vai fazer um tratamento e tudo mais, né? Vai se cuidar, vai entender qual é a situação, vai cuidar desse ponto, né? Depois de algum tempo, você vai fazer um novo exame. Aí você vai poder comparar. Olha, a gente tinha aqui o colesterol era o número tal, agora a gente está no número tal. Então baixamos. Existia um número aqui ruim de, sei lá, 400, agora estamos aqui no 100. Pô, 100, isso foi uma melhora muito boa. Então quer dizer o quê? A gente tinha uma referência, tinha que ser menor que tanto, nosso objetivo era diminuir, nosso histórico era 400, passou para 100, né? Agora isso indica, né, que a gente está melhorando. Aquele número acima, né, gerou o gatilho, né, para você tomar uma ação, você tomou a ação, voltou para dentro de um ponto de controle e agora você, né, precisa talvez só manter. Então essa é uma boa métrica. Então o DNA de uma métrica que fala é justamente isso. Isso você pode aplicar em métrica em qualquer tipo de contexto, né? A gente vai trazer agora, né, para o cenário aqui de tecnologia, né? Como é que a gente traz isso, né, para o nosso cenário? Faz sentido? Fez sentido aí para vocês? Ó, então, ó, Juliano falou assim, sim, né? A Andressa, né? O Diego, a Patrícia. Então, o que que a gente precisa, né? Mas para a gente poder trabalhar, né? A gente entendeu agora, pô, beleza, entendi o que que é uma boa métrica. Mas qual métrica que eu vou usar? Qual que é a métrica que eu vou usar? Então, a primeira coisa, né? Você precisa, se você está num ambiente corporativo, numa empresa, não tem como você falar com o executivo se você não entender de negócio.
tá? Então você precisa entender do negócio da sua empresa. Caco, pô, minha empresa, diz aí o segmento da empresa de vocês aí, se é um banco, é uma empresa que faz software tecnologia para marketing, software de gestão, ou faz software para cadeia de saúde, ou uma empresa que, né, de farmácia, ó, operadora de plano de saúde, ó, a Suelen trouxe ali, ó, a Laís falou, segmento da educação, ó, o Diego trouxe do varejo, a rede de farmácia, ó, gestão de RH, produtos digitais, energia renovável. Ó, então vamos pegar o do Felipe Dantas ali, ó, energia renovável. Então, pô, como é que você vai falar com o executivo se você não entende do mercado de energia renovável? Então, pô, quais são os players, né, que estão trabalhando em energia renovável no mercado? Né, nesse segmento, qual é o momento do segmento, né? A gente está num momento de expansão, num momento de manutenção, num momento de retração. Qual que é a estratégia da nossa empresa dentro desse segmento, né, da energia renovável? Qual é a fatia, né, dentro desse mercado todo de energia renovável? A gente vai atuar em qual fatia dele, né? E dentro do produto que você está trabalhando, né? Aí você olhou para o mercado, olhou para na minha empresa, quem é a minha empresa nesse mercado, quem é a minha empresa na fila do pão desse mercado, e agora você vai olhar para onde você está, beleza? Aí está você lá trabalhando lá no seu produto, né? Ou no seu serviço, ou no seu projeto, né? Que impacta esse mercado, ou seja, o que que o seu produto, projeto, o serviço, como ele se conecta, né, com a métrica de negócio que vai impactar a estratégia da empresa e que vai, né, impactar o teu segmento. Então, essa lógica, não tem como você falar com o executivo se você não entende. Então, por mais que a gente está falando, pô, mas Caco, minha especialidade pô, eu era desenvolvedor, sabia muito bem programar aqui, eu entendo de tecnologia. Cara, mas você precisa entender de negócio. Se você quer ter uma carreira, né, de sucesso que vai gerar resultado para o mercado, para a sua empresa e para a sua equipe, você precisa entender do negócio da sua empresa. Então, é impossível você ficar alienado a isso, tá? E aí você vai fazer escolhas ruins. Então, conhecendo o negócio do seu, né, do seu segmento, da sua empresa, você vai tomar melhores decisões. Né? E como que a gente vai fazer isso? Né, a gente vai fazer isso através de entendendo a estratégia atual. Pô, a gente está no momento agora super importante do ano. Né? Onde que a gente está? A gente está no final de junho. O que que é final de junho? Final de junho é o final do semestre. O final do semestre é um momento importante. O final de trimestre é sempre um momento importante. Por quê? Porque a gente fecha resultado. Né? As empresas, por exemplo, empresas que estão na Bolsa de Valores reportam resultado trimestral. Né? O resultado trimestral ele fecha agora em junho. Então tem um momento importante aqui, né? Quem tem empresa, quem de vocês aí tem empresa que está, né, listada na Bolsa de Valores? Coloca aí no chat aí. Então, as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, elas vão reportar esse resultado. Mesmo as empresas que têm capital fechado, né, elas fazem uma avaliação, né? Geralmente a maioria delas faz uma avaliação de resultado do semestre. Né? Isso vai engatilhar uma série de questões, tipo, como que a gente vai atuar no próximo semestre, né? Como que a gente vai atingir a estratégia do ano? Então aqui tem 7 perguntas, né, que você pode tirar o print aí, anota, deixa aí na gavetinha aí e busca a resposta dessas perguntas. Ah, Caco, mas pô, eu já estou aqui há bastante tempo. Mas beleza, mas você tem todas essas respostas aqui são obrigatórias para você poder, né, entender e fazer uma boa comunicação com o executivo. Ah, Caco, eu entrei agora na empresa, né? Tô começando aqui na empresa e, pô, já vi que tem um monte de coisa errada, os caras são, pô, tá tudo cagado. Não, não, não. Calma, 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 jovem Padawan. Não vamos se emocionar. Primeiro momento entende o que está rolando. Quais decisões já foram tomadas, né? O que que a empresa já decidiu? Você está entrando no meio do jogo, o jogo já está rolando, né? Você estava ali no banco e, pô, agora entrou para o jogo. O que que a gente já decidiu? Quais são os indicadores, né, que a empresa está perseguindo? Quais são os resultados esperados agora para esse trimestre, né? O que que vai dizer se você sabe se a tua empresa está bem ou não? Né? Qual que é o resultado esperado agora para esse semestre que acaba semana que vem? O que que é esperado para o resultado no final do ano? O que que não pode falhar, né? Esse não pode falhar aqui é importante, aqui vai ter uma ótica de prioridade. O que que a empresa aceita, né? Correr algum risco, né? Tem algum lugar que a empresa aceita correr mais risco, né? A tua empresa toma mais risco ou ela é mais conservadora? Mas geralmente, mesmo uma empresa mais conservadora, tem algum lugar ali que ela aceita tomar mais risco. Quando tiver um conflito entre uma estratégia e outra, né? Das várias que a gente tem aqui, qual é a estratégia vencedora? Quem ganha? Por que que é importante, né? Vamos supor que estamos numa reunião executiva aqui, tá eu, né, tá o Diego Calili, tá o Marcelo, e tá o Edson, e tá o Lucas Gurgel, né? E estamos aqui, não, vamos pegar aqui, tá a Victória, tá a Ana Pacheco também, tá a Alessandra, estamos todos nessa reunião aí, e a gente tem uma decisão importante para tomar, né? Tem
O Lucas Gurgel trouxe ali e falou, ó, pessoal, pô, essa estratégia aqui é super importante, mas a gente está conflitando com a estratégia, né, que a Victoria trouxe lá pra gente. E a gente só vai conseguir avançar em uma delas, né, por agora, não, uma delas a gente vai ter que pausar, aí cada um vai defender o seu, né, aí a Victoria vai defender a estratégia dela, né, o Lucas vai defender o dele. Qual é o ponto? Geralmente a gente só discute quando o conflito aparece, né? E aí a gente corre o risco de se emocionar, de tomar uma decisão desalinhada, né? Ou ainda, né? Talvez uma das pessoas tem mais influência, vai lá, atravessa, né? E consegue influenciar um monte de gente para fazer a estratégia dela, né? Aquela estratégia que é a estratégia não é o melhor para a empresa no momento. Então é importante que você defina essa regra de qual é a ordem das estratégias antes de o conflito aparecer, porque daí quando o conflito aparece fica muito mais fácil. Tá? Essa aqui é uma estratégia que eu uso muito. E quais são os principais desafios, né, para buscar o resultado, né, dentro do nosso próximo ciclo aqui, no trimestre, o semestre, olha para o espaço do ciclo aqui de vocês. Tá? São 7 perguntas, essas 7 perguntas ajudam muito a vocês se orientarem, né? Como que vocês vão navegar e qual é o jogo que está sendo jogado. Já existe um jogo jogado na tua empresa, só que você muitas vezes não sabe a regra, né? E aí você joga com uma regra errada e aí ninguém te escuta. Então, sabendo disso aqui, você vai, né, jogar com a regra do jogo certa, tá? Faz sentido para vocês? Quem aí já, né, usa tem alguma pergunta adicional, né, que vocês colocariam aqui, né, que talvez não está aqui, que vocês complementariam, né, essa lista aí de perguntas? Coloquem aí para mim no chat aí enquanto eu pego uma aguinha aqui. Nossa, fez sentido pro Juliano, acho que o único ali, ó. Mas né, usem aqui, ó. A Laís trouxe uma pergunta muito boa ali, ó. O que que já falhou, né, e por quê? Ó, essa é uma pergunta bem interessante. Vale a pena, vou até acrescentar aqui. Ó, o estágio da empresa, né, no modelo da curva S, né, no modelo de adoção, né, se é qual é o momento, né, da empresa, é, né, qual é o momento da empresa. Muito boa, Marco, também. Isso é importante, né, para entender. Geralmente o momento, o estágio da empresa, ela até vai vir lá na estratégia, né, onde você dentro do segmento, então vai mostrar também um pouco disso. Mas é importante deixar explícito. Então vamos lá, né? O que que a gente tem mais? Então entender, entendi lá o segmento da empresa, entendi a estratégia, né? Aí a gente vai agora, né, para o próximo passo aqui, que é entender o caminho do dinheiro. Então entendendo o caminho do dinheiro é a outra ótica que você vai utilizar, tá? O caminho do dinheiro é um conceito que eu tenho usado muito, né? E muitos de vocês falam sobre ROI, né? ROI é o quê? ROI é o retorno do investimento, né? Muitos de vocês talvez são líderes, gestores ou até, né, trabalham com alguma outra, né, perspectiva dentro da organização e alguém fala, pô, Caco, qual é o retorno aí que vocês estão dando para a empresa, né? Qual que é o retorno do investimento? Mas se eu não sei qual é o investimento, como é que eu vou saber o retorno? Então, o caminho do dinheiro, ele fala sobre como que a empresa investe o dinheiro, né, e como ela retorna. Tá? Existem algumas maneiras, né, de a gente mapear isso através de alguns conceitos, né? A gente pode entender sobre a cadeia de valor, mas talvez não tenha muito bem mapeado dentro da tua empresa. O que que eu recomendo? Cara, qual que é o jeito mais fácil que eu uso para entender o caminho do dinheiro? Cara, qual que são os centros de custo que tem na empresa? Os centros de custo, né, geralmente eles vão dizer muito para onde que está indo o orçamento da sua empresa. Então, esse geralmente é a maneira mais simples de entender como que o dinheiro está sendo distribuído, né? Já tem orçamento, já tem centro de custo, né? E aí esse centro de custo é por lá que geralmente se calcula o retorno do investimento. Então é um momento, né, um ponto interessante para você ver. O que que isso quer dizer? Pô, Caco, eu tenho um lugar aqui que tem milhões, né? Tem um lugar aqui que tem um pouco de dinheiro e tem um lugar que tem umas moedinhas, né? Se você der um pouco de resultado em milhões, pô, é bastante resultado, né? Um pouco de muito é muito. Um pouco de médio é médio, né? E pouco de pouco é sempre pouco. Então, aqui também é uma orientação de, cara, fala, né? Gasta mais tempo falando onde tem mais dinheiro, né? Se você tá um puta problema, mas num negócio pequenininho, né? E você tem uma reunião lá, organiza a tua comunicação, como você gasta o tempo, como a empresa investe dinheiro. Então, se aqui a gente está falando dentro de uma reunião de três entregas, né? Uma que envolve milhões e outra que envolve medinhas, pô, essa de milhões vai gastar provavelmente metade da discussão em cima dela, porque qualquer ação ali, qualquer pouco ganho ali é muito ganho, né? Porque a gente está tendo muito investimento.
Então eu trago, né, muito a métrica aqui, se você não sabe, né, qual é o impacto e qual é o resultado de negócio que você busca, qualquer métrica serve, né? Então, essa aqui é inspirada, né, na frase, né, do gato ali da Alice do País das Maravilhas, e a gente vai trazer, né, que onde que está o grande gatilho, né? Provavelmente vocês estão nessa meiuca aqui, né? Existe lá os executivos, existe lá as equipes, né? E tem um abismo aqui. As coisas não se falam, né? E a gente vai trazer aqui a Super Bonder aqui que vai colar essas duas coisas, né? Que é o dashboard das 4 dimensões, né? Esse modelo aqui é o modelo de Fly Level, né? Não vou aprofundar aqui, mas se você quiser saber mais, né? Depois você procura, tem um post lá que fala um pouco mais, né? Ou depois, né, me chama. A ideia é que a gente vai falar desse nível de coordenação, né? Esse nível 2, onde a gente faz a cola aqui do que está acontecendo, né, no nível de equipe com a estratégia. Para isso a gente vai usar indicadores, né? Os indicadores eles podem ser de dois tipos, né? Eles podem ser os indicadores que são os lag indicators. O que são isso? Né? Indicadores que têm atraso. Por exemplo, receita, né? Quantos clientes, né, deixaram a empresa, qual é o nível de satisfação, né, com o nosso produto. Então, esses tipos de métricas, eles demoram para reagir. Então, você faz alguma coisa, não acontece já no outro dia ali, né? Demora, tem que passa por vários processos, então geralmente não é uma métrica boa para você operar o dia a dia, né? Você vai operar num nível mais amplo, às vezes mensal, às vezes, né, elas mexem de forma semanal ou trimestral. Então, geralmente elas não são boas para você operar, porque você não tem atualização delas frequente, né? Mesmo até semanal ou diária. E a gente tem os lead indicators, né? Que são as métricas que são de antecipação, são métricas que usam, né, para a gente medir o desempenho precoce e que a gente vai olhar para tentar prever o futuro. Então, geralmente são métricas que mexem todo dia, né? Então, elas representam, às vezes, uma ativação, uma adoção, uso do produto, né? Ou algum resultado decorrente ali, né, do seu produto. Então, o Tim Herbig, que é uma das grandes referências, né, em gestão de produto, ele traz que os indicadores precoces, né, eles permitem que você preveja o futuro. Eles eventualmente, né, são mais difíceis de criar, mas valem a pena, né, pelo seu valor preditivo. Então, quando a gente fala, né, de níveis e métricas, né, a gente vai ter algumas métricas que a gente tem, que são métricas de controle, que geralmente são aquelas que a gente vai usar para operar. Geralmente essas métricas de controle vão ser as métricas daquilo que a gente faz uma intervenção, que é uma entrega, essa entrega muda um comportamento, que aí gera um resultado, e esse comportamento vai ser medido, né, através de um resultado, que é o outcome, né, que é onde a gente influencia. Então a gente faz uma entrega, isso gera né, uma mudança de comportamento e a gente vai medir esse comportamento através de um resultado. E isso gera um impacto de negócio. Então a questão é onde a gente está na nossa mão, né? Aqui as métricas de controle. E aí a gente entra, né, no ponto alto aqui da palestra, que é como que eu junto tudo isso, né, e me comunico adequadamente aí com os executivos. Então a gente vai usar o dashboard das 4 dimensões, onde a gente vai comunicar sobre uma perspectiva de resultado, né, onde o que a gente atingiu, sobre uma segunda perspectiva, né, que é sobre a entrega de impacto e ritmo de entrega, saúde da operação e saúde das equipes. Qual que é o grande problema, né, que a maioria das pessoas cometem, né? E provavelmente eu já cometi, provavelmente vocês estão cometendo. A gente começa, quando a gente vai comunicar com o executivo, a gente começa a falar, pô, lá na equipe está acontecendo tal coisa, isso aí impactou a operação dessa maneira, assim, assim, assado. E aí a gente gerou tal entrega, e aí, tananana. E aí, por final, a gente fala do resultado. Só que a gente gastou já, às vezes, 20 minutos falando aqui, e aí o executivo fala, e aí? E aí? Aí você continua falando, né? E o que ele quer saber é isso aqui, ó. Então a primeira sacada é, cara, começa a inverter. Você fala primeiro do resultado, e aí, conforme o resultado, a gente vai, né, comunicar as outras coisas. Então, como que é essa ótica, né, do resultado? Como que a gente vai, né, olhar isso, né, sobre essa perspectiva? Então, a gente vai falar sobre o resultado. Se o resultado está bom, pô, possivelmente já está bom o suficiente, a gente nem vai falar do resto. Cara, o resultado está muito bom. Cara, a gente superou muito, né? O nosso KPI ou o nosso OKR. Aí alguém vai perguntar, caramba, mas o que aconteceu? Por que que deu tão bom? Opa, aí a gente vai usar agora as métricas de entrega, né? Essas métricas de entrega vão ajudar a gente a entender, olha, a gente entregou isso, tal, esse aqui foi o impacto, essa aqui foi a entrega mais relevante, tal. Beleza? Acabou aí, deu. Não vai mais falar do resto. Pô, o outro cenário é, pô, a gente não, pô, o resultado tá super ruim, não mexemos. Pô, o que que a gente entregou? Aí, pô, a gente entregou isso, pô, mas por que que não deu resultado? Aí a gente vai conversar sobre isso.
Pô, não entregamos nada. Pô, mas não entregamos nada por quê? O que aconteceu? Pô, aí a gente vai para o quê? Para a saúde da operação. Pô, a gente vai entender a operação. Como é que tá a operação? Ah, a operação tá assim, assim, assado. Aí talvez a gente vai chegar em alguma questão da equipe. Pô, e por que tem a ver com a equipe? A gente vai olhar a saúde da equipe. Então é essa que é a ordem da comunicação. A gente só chega na saúde da operação e na saúde da equipe se geralmente o negócio não tá bom. Tá? Se tá bom, a gente muitas vezes só fica no nível do resultado, né? Ou fica só no nível da entrega. E quais são, né, os indicadores que a gente pode, né, utilizar aqui, né, para comunicar esse tipo de coisa? Então, a métrica de resultado vai ser os OKRs, os KPIs, né? Então, a Andressa até perguntando aqui no chat. Pô, Caco, na minha percepção, né, porque é, provoca, né, se a empresa tem OKR, né, para onde elas querem ir. Então, aqui o resultado não inventa resultado. O que você tem que saber já existe um resultado sendo buscado. O que você precisa é botar aqui, agrupar e dizer, ó, qual que é o resultado que a gente está buscando, né? A gente está buscando algum, né? Se não tiver nenhum, pô, então pelo menos define, aí você vai ter que buscar a definição. Pode acontecer, né, que você está só buscando o nível de entrega. A gente quer entregar tal coisa. Geralmente a pergunta que eu recomendo que você faça é: como é que a gente sabe que essa entrega deu resultado? Ou como é que a gente sabe que essa entrega deu certo? Né? Geralmente, né, a resposta dessa pergunta vai trazer alguma medida. Ah, porque o cliente está usando. Ah, porque o cliente conseguiu fazer tal coisa. Né? Ou porque aconteceu tal coisa, né, sobre a perspectiva do cliente. Então a gente sempre vai buscar tanto uma métrica, às vezes uma métrica interna, mas principalmente uma métrica sobre a perspectiva do cliente, né, sobre o que está funcionando lá dentro do cliente. Vai ser uma métrica ou uma métrica de resultado, né, ou uma métrica de negócio, às vezes, sobre a ótica da entrega. Mas é importante você saber que não inventa. Então, não vou entrar no detalhe aqui, como definir um OKR e tudo mais, porque o objetivo aqui é você trazer à tona, né, resgata o que já tem, tá? Resgatou, trouxe para cá. Depois disso, né, as métricas de entrega e impacto, você vai medir quais são as entregas de impacto que a gente tem. Aqui a gente não está olhando, tá, quantas tarefas ou quantos itens o time entregou, porque isso não importa. O que a gente quer saber, pô, o time entregou 10 itens, mas 10 itens era de um épico, era de um projeto, era de uma entrega. Então gerou uma entrega. Então tá aqui, deu uma. Pô, quais foram essas entregas? Então vamos listar ali, porque é importante a gente muitas vezes vai usar essa narrativa para discutir. Qual é o ritmo, né? Geralmente a gente entrega quantas por semana ou por mês, né? Então você pode trazer aqui o ritmo das entregas de impacto, né, por mês ou por semana. Qual é o tempo que essas entregas de impacto levam? Pô, a gente está nossas entregas geralmente levam 90 dias. O que que isso quer dizer? Né? Quer dizer que, pô, toda vez que a gente toma uma decisão, leva 90 dias para a entrega estar lá do outro lado, né? E às vezes a gente está querendo operar num ritmo trimestral super acelerado, só que, pô, eu tomo uma decisão, vai levar 90 dias para aquilo gerar, começar a gerar resultado, né? E aí começar a gerar um impacto. Então, talvez, né, você tenha alguma alavanca de, pô, será que a gente não consegue fatiar essas entregas, né, para conseguir ter uma entrega um pouco mais frequente e poder, né, medir, pilotar? Qual é o tempo das entregas de impacto que estão em aberto agora, né? Quais são todas que a gente tem? Qual é o maior tempo delas? Então, isso aqui pode te ajudar a pilotar no sentido, olha, pô, a gente está começando coisa aqui, a gente tem coisa que está em andamento já há 6 meses e ainda não entregamos. Pô, aqui é um ponto de tomar decisão. Será que não vale cancelar esse negócio para abrir espaço para outra? Né? Ou o que está faltando para a gente botar para jogo? Né? Vamos botar isso aí, vamos entregar isso aí para ver se dá resultado ou não. Né? Se não der, a gente cancela e joga fora. Então, essa medida ela ajuda você a pilotar. E qual é o percentual de foco? Tá? O percentual de foco aqui eu costumo dizer que pô, a cada R$ 100 que a gente bota, né, nessa estratégia aí, quanto que de fato vai para entrega? Né? Então, esse é um número interessante também, porque às vezes você fala, pô, a gente não está entregando, mas aí quando você vai ver, pô, metade de todo, né, tem muita operação, muito bug, muito retrabalho, então mais da metade está indo para isso. Então, aqui a gente vai dizer, olha, 40%, né, 40% de foco, ou seja, 40, cada R$ 100 que a gente investe nesse grupo aqui de equipes aqui, R$ 40 vira de fato entrega, o resto é consumido na operação. Pô, talvez é muito ruim, geralmente a gente fica, né, num 20, 25% para menos. Métrica de saúde da operação. Então a gente vai ver lá número de bug, defeito, criado, resolvido, bugs internos, número de incidentes, entrega de valor versus suporte versus operação, né? E aqui a gente tem um pouco mais detalhe, que é o que vai dar sustentação para aquela métrica que a gente mostrou lá no passo anterior. Indicadores de engenharia de software, né? Da Dora Metrics, né? Ou as métricas, né, do livro Accelerate lá que também trazem
perspectivas sobre, né, frequência de deploy, né, o tempo de deploy, qual é o, né, o tempo médio, né, de recuperação de falha. Então, são métricas que ajudam você a medir a tua estrutura, né, de engenharia de software. E as métricas de fluxo vão estar aqui, que a gente vai olhar sobre a perspectiva das equipes, né, se a gente tem um cenário, né, previsível ou não, tem muita variação. Então, a gente vai trazer aqui. Tá vendo que isso vem numa terceira onda. A maioria das vezes você não vai falar para isso aqui para o executivo. Então você não vai falar disso aqui lá numa reunião importante. Cara, isso aqui é consequência se, né, precisa, porque tem algum problema, porque você não está gerando as entregas. E por fim, né, a gente vai gerar métricas de saúde das equipes, né, onde a gente vai olhar sobre a capacidade, né, sobre como essas equipes, né, interagem, né, com a questão de ritmo de negócio, como eles interagem, né, com as operações, qual é a questão das métricas, né, das pessoas, né, nível de satisfação, turnover, estágio de formação, percentual de proporção de sêniores versus pleno versus júnior, né, dentro das equipes. Então, tudo isso aqui são geralmente a gente vai utilizar isso aqui, né, para tomar decisão. Esse aqui é um formato de health check que eu criei, né, quando eu trabalhava na RD Station, né, o pessoal provavelmente já evoluiu muito mais isso aqui, né, foi um modelo inicial, eu usei vários formatos na época, então a gente buscar aspectos aqui que ajudassem a entender a saúde da equipe para gerar melhoria contínua. Então, não necessariamente copiem isso aqui, né? A ideia é que vocês, né, busquem algum formato de vocês. Eu devo estou devendo até um conteúdo mais completo sobre essa imagem específica aqui, mas a ideia aqui, né, do dashboard das 4 dimensões é que você analise sobre essas 4 perspectivas, sobre a ótica do resultado. Se não está bom, né, ou deu muito bom, você vai para o nível da entrega. Muitas vezes você já para aqui. Se você precisar explicar mais, aí você vai para a saúde da operação e a saúde das equipes. Então, o principal foco aqui é reduzir o tempo de entrega. Então, quanto maior, né, quanto mais se aumenta a frequência das entregas, isso se torna essencial, né, e multiplica suas chances de impactar o resultado. É como se você tem uma entrega no trimestre, você tem uma flecha para acertar, né? Se essa flecha for essa aqui, errou feio, né? Errou rude, né? Mas se você tiver várias tentativas de entregas, pô, acertei aqui, pô, tentamos de novo, foi um pouco mais perto, foi um pouco mais perto. Foi quase, pô, acertamos, né? Então a tentativa vai permitindo o ajuste, né, e a melhoria contínua. Então, Douglas Ubard aqui de novo, né, trazendo para vocês, se medir importa é porque deve ter algum impacto, né, e algum efeito prático nas decisões e nos comportamentos. Se não conseguimos identificar uma decisão que possa ser afetada por uma métrica proposta e como ela pode influenciar as decisões, então a métrica simplesmente não tem valor. Então, esse é o Douglas Ubard, né? E dessa forma aí eu vou abrir aqui, né, para perguntas de vocês, tá? Então, muito obrigado aqui. Então, quem quiser perguntar, vamos organizar, né? Botem no chat, né? Ou levantem a mão, aí você consegue abrir aqui. Quem quiser os slides, aponta aqui para esse QR Code, né? Você vai cair lá no meu Instagram, é só mandar a mensagem. Manda a mensagem com a palavra única, manda TDC, só TDC, só manda isso. Manda escrito lá TDC, aí você vai já receber lá por mensagem os slides aqui, já direto ali no seu direct. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Perguntas, né? O que acharam? Deem aí os feedbacks de vocês. Ó, a Diff falou aqui, ó, ficou gravado? É, acabou, ficou gravado. Mas a gravação desse encontro aqui, ele fica disponível só para umas pessoas do meu grupo de mentoria, tá? Não vai ficar gravado no YouTube, não vai ficar disponível para todo mundo. Então, por quê? Para vocês estarem aqui, né, ao vivo e poder trocar e perguntar. Então, vamos lá, dúvidas aí de vocês. Ó, o Marco falou ali, né, rico, muito rico, Caco excelente, né, a Cássia trouxe ali, obrigada. É, Mas quero saber de vocês, né, que dúvidas vocês têm, como vocês veem isso aqui sendo aplicado aí, né, no cenário de vocês. Ó, o JP do Serpro falou onde você aplicou esse relatório. Então, esse aqui eu apliquei principalmente nas 2 últimas experiências que eu trabalhei, né? Tanto quando eu trabalhava, né, na Senior Sistemas, em Blumenau, e na RD Station, né? Usando esse formato, né, de modo de pensamento aqui, tá? E hoje aplico, né? Vários dos meus mentorados estão aplicando. Então, essa semana até, né, a gente estava construindo um dashboard desse, né, para um dos meus mentorados, né, para uma empresa de tecnologia. Então, a gente navegou nos 4 pontos ali. Então, né, talvez uma pergunta de vocês, pô, Caco, eu quero a tua ajuda para montar aqui na minha empresa, né? Como é que eu faço? Então, se você quer saber mais sobre isso, né, quer saber como que eu posso te ajudar,
tá? Eu vou deixar um link aqui no chat onde você pode, né, solicitar um diagnóstico, né, de gestão, e aí eu posso fazer um diagnóstico aí do teu cenário, tá? Você não necessariamente o preenchimento é garantia, né, de que eu vou fazer o diagnóstico do teu cenário, mas ali você me explica, né, o que que você quer, o que que você, qual é o teu contexto, né? E vou deixar aqui, ó, quem quiser, né, fazer um diagnóstico da liderança e gestão da sua tecnologia, pode preencher esse formulário que vai estar aqui no chat. E aí, né, eu vou te chamar, né, no WhatsApp para a gente agendar 30 minutos, né, e fazer um diagnóstico aí do teu contexto. Ó, a Andressa trouxe aqui para a gente aqui no chat. Gostei sobre o formato de seguir a ordem, né, de comunicação. De fato, a falha às vezes acontece começando pela saúde, né, da operação, exatamente, né, onde a gente traz ali a informação que não conecta logo de cara. O Edson, né, trouxe aqui, ó, qual seria a sua sugestão para conseguir demonstrar que as demandas atravessadas estão quebrando todo o planejamento e comprometendo a qualidade do produto. Então vamos lá, como é que a gente pode fazer isso daí que o Edson trouxe? Uma excelente pergunta aí que o Edson trouxe para a gente. Então vamos pegar no contexto, né? Demandas atravessadas. Aonde que vocês acham que as demandas atravessadas vão aparecer aqui nesses quadrantes aqui? Em qual quadrante que a demanda atravessada vai aparecer? Vamos lá, tempo. Ó, na entrega de impacto, a Andressa trouxe ali, ó, Caroline, ó, vocês estão ótimos aí, ó. Tão fera. Então, ó, o que que vai acontecer então, Edson? Né, seguindo a lógica aqui, vamos pegar o teu cenário, né? Vamos reconstruir aqui. Pô, a gente tem lá alguns resultados para entregar. Daí, o que a gente vai conversar quando a gente for apresentar, ó, tem esse resultado, a gente não atingiu o resultado. Né? Provavelmente se entrou entrega atravessada, ela não impactou o resultado. Aí não gerou resultado, e o que que a gente vai ver? Pô, mas por que que não gerou resultado? Aí a gente vai olhar, né, as entregas de impacto, vai estar listado aqui, ó. A gente entregou 3 coisas, mas essas 3 coisas foram, ó, entrega atravessada número 1, entrega atravessada número 2, entrega atravessada número 3. E aí, ou seja, a gente tinha várias coisas para entregar e elas não foram, né? A gente entregou outras coisas, e essas coisas não têm nada a ver com o resultado que a gente estava buscando. Então aqui ela vai aparecer e ela já vai ficar, né, visível aqui. O que que vai acontecer naturalmente? As entregas em andamento vão começando a ficar velhas, né? O aging WIP aqui é a idade das entregas em andamento. E aí as entregas em andamento vão ficando velhas, né? Elas vão envelhecendo, elas continuam lá em execução e a gente nunca consegue terminar. Então esse número também vai aumentando gradualmente com o tempo, né? E com isso a gente pode, né, colocar. Ah, mas Caco, pô, isso acontece muito frequente, eu queria dar um destaque maior. Coloca um bullet aqui, ó, lista de entregas atravessadas, e aí bota ali, né? E aí você lista aqui. Mas é nesse quadrante aqui, tá? Que as entregas atravessadas vão aparecer, e aí é ali que a gente vai, né, fazer a discussão. Beleza? Então vamos lá, o que mais que a gente tem? Deixa eu ver aqui no chat. Então o Edson perguntou ali, fala aí, Edson, se deu boa, se era isso. Ah, falou, excelente explicação, isso aí. Ó, o Diogo Zanata trouxe sobre a parte, né, de conectar com a estratégia da empresa. Eu tenho um pouco de dificuldade. Não tem OKRs, eu tentei criar alguma base de visão, missão, valores, mas a empresa só tem métrica financeira. Tem alguma sugestão para lidar com isso, né? E como convencer a mudar o pensamento? Então vamos lá, Diogo. Acho que o ponto é assim, ó, a primeira coisa provavelmente você tem algum nível de planejamento, né? Então, para você planejou quais são as entregas, né, que você vai fazer e priorizaram com algum critério. Existe algum, né, mesmo que seja um critério de opinião de alguém, mas existe uma priorização e existe uma lista de entregas que você quer fazer. O que que você pode fazer, tá, para cada uma das entregas que vocês estão em andamento? É fazer a pergunta, né, junto com as pessoas que estão envolvidas ali, né, depende da tua estrutura. Vamos supor que você é uma estrutura de produto, tem lá você, a pessoa de produto, né, tem algum gestor. A pergunta que vocês vão fazer é: como que a gente sabe que essa entrega gerou resultado? Simplesmente assim, como a gente sabe que essa entrega gerou resultado? Então, por exemplo, se você quiser, bota um exemplo de uma entrega aí pra gente aqui no chat que aí a gente pode construir em cima, tá? Mas essa pergunta vai fazer vocês refletirem
o quê? Vai fazer refletir. Pô, quando a gente colocar essa entrega no ar, o que que a gente vai medir, né? Como a gente sabe se ela deu certo, se ela deu errado, né? Além de a gente entregar, talvez na data que a gente esperava entregar, tá? Então, essa pergunta é a que vai ajudar vocês a fazer essa cola, tá? Então, a minha lógica é sempre tem que ter a resposta dessa pergunta, porque senão, né, a gente só está buscando a entrega. E o que que vai acontecer? Né? E acontece muito, né? Como que é aquela frase? É raro, mas acontece muito. Né? Raro, mas acontece muito é o quê? Pô, a gente faz um baita trabalho, né? Inclusive hoje de manhã eu estava falando com um mentorado sobre isso. Ele falou, cara, que às vezes a gente, pô, faz um baita trabalho, se matamos, entregamos, ficamos fim de semana aqui para entregar o negócio, porque a gente tinha, né, tinha um deadline ali, atingimos o deadline, entregamos, botamos em produção. O que aconteceu depois? Cara, já faz um mês que o negócio está no ar e quantas pessoas usaram? Nenhuma. Ninguém usou aquilo. Ou seja, e eles viram só agora, faz um mês. Por quê? Porque não tinha uma métrica de resultado. Então, pelo menos uma métrica simples. Geralmente as métricas mais simples é, pô, bota lá quantas pessoas ativaram aquela sua entrega, quantas pessoas passaram por ela, né? Ativar teve um uso, né? Clicou ali no negócio para usar. Quantas pessoas completaram a tarefa? Então, geralmente, né, eu gosto muito as métricas de design, as métricas de design, elas falam muito sobre isso, né? Sobre ativação, sobre uso, sobre recorrência, né? Ah, usou uma vez, ela conseguiu completar a tarefa? Não, né? Que é a taxa de completar a tarefa, que é geralmente a tarefa é, a pessoa chega aqui, ela tem que completar até esse ponto. Quantos completaram? Quantos que chegaram? Quantos chegaram no final? Quantos que continuaram fazendo? Que é a taxa de recorrência, né? Usaram de novo, né? Usaram hoje, amanhã e depois. Então, geralmente essas métricas são super simples, fáceis de medir, né? E vocês conseguem já ter um primeiro número ali para pelo menos ter algo, né? E aí a partir daí você vai evoluindo, tá bom? Fala se fez sentido aí, Diogo. Ó, a Caroline trouxe ali, pô, parabéns, né? Como relacionar as métricas com o resultado financeiro trimestral da empresa? Então essa relação, ela vai ser uma relação um pouco. Ela não necessariamente ela é uma relação extremamente forte, né? A gente muitas vezes num desdobramento. A gente quer aumentar a receita através do quê? A gente quer aumentar a receita, a gente acredita que vai aumentar a receita através de vender mais do produto que a gente já tem e a gente espera vender X% de um novo produto que a gente está lançando. Bom, então a gente fez o desdobramento daquela receita que a gente queria aumentar, a gente viu, ó, da onde que vai vir? Metade vai vir desse produto que já tem, que não tem nada a ver com entrega, é só o processo de venda, e esse aqui é um novo produto que a gente vai lançar. Então a gente consegue aí fazer essa relação, mas sempre é essa. Você vai fazer um desdobramento e tem uma relação de que onde tem uma relação de suposição. A gente supõe que, né, fazendo isso, a gente vai vender mais, aí vendendo mais, né, vai aumentar a receita. Então a gente tem que medir a cadeia inteira, tá? E aí dessa forma a gente faz essa relação. Que mais aqui? Ó, a Carolina perguntou, Caco, pensando em consultoria de software, temos métricas para os clientes, porém você acha que podemos adaptar esse modelo para a visão da consultoria? Eu não entendi, Carolina, a tua pergunta. Se você quiser abrir teu microfone aí, perguntar aqui, trazer mais detalhe. Oi, Caco, Carol. Então, pensando aqui, eu tenho algumas dessas métricas já implantadas, nós temos bastante cliente e eu consigo tirar isso. Só que pensando na saúde de todos os contratos, eu estava querendo trazer métricas para a consultoria olhar. E algumas delas eu achei Sobre a perspectiva interessante. da tua empresa, não sobre a perspectiva do cliente. Isso. Não, beleza. Aí tem várias maneiras, né? Provavelmente você vai. Geralmente, em consultoria, você vai olhar mais pela saúde do contrato, né? Porque talvez cada contrato teu é um caminho do dinheiro, né? Então você vai poder, talvez você vai agrupar por contrato ou, né, um outro caminho, por exemplo, porra, a gente tem muitos clientes aqui, então você vai ter talvez os seus clientes agrupados por tipo de atendimento, né? Por exemplo, eu já trabalhei também em empresa de consultoria, a gente tinha lá, ó, esses aqui são os clientes que têm atendimento premium, né? A gente atende eles diferente, né? Eles têm atendimento mais rápido, eles pagam mais caro para ser atendido diferente. Tem os clientes que são atendimento normal, tem os clientes que têm atendimento sob demanda.
Então você pode também agrupar conforme a tua operação, sabe? Então, geralmente, ou você vai olhar sobre a ótica de contrato, pela saúde de cada contrato, aí você pode olhar, né, todas essas métricas aqui pelas, né, qual é o resultado do contrato, quais as entregas daquele contrato, como está a saúde da operação daquele contrato, como está a saúde das equipes daquele contrato. Ou se você não tem uma equipe específica para o contrato, são várias, né, que atende vários, aí você agrupa por, né, pelo contexto ali do caminho do dinheiro. Geralmente aí é por essa questão do segmento, né? Os clientes que atendem, que pagam mais, os que pagam normal e os que pagam sob demanda. Faz sentido? Faz sim, Caco. É um pouco do que a gente está implantando aqui dentro, né? Mas eu achei bem interessante. Aí eu queria confirmar só para ver se a estratégia que a gente estava seguindo batia com a tua visão. É, porque o primeiro passo é entender como a empresa está investindo dinheiro, né? Então, uma empresa de consultoria ela pode estar formatada de várias formas, né? Eu dei dois aqui, né? Um é organizado por contrato, o outro é organizado por tipo de, né, por algum tipo de atendimento, né? Então, geralmente, né, é onde encaixa a maioria, mas, né, entenda da onde, como que entende a sua fonte de receita, né? Para poder fazer né, esse caminho. Sempre parte de onde vem o investimento e aí o dashboard ali ele vai estar relacionado com o investimento, porque o dashboard das quatro dimensões ele serve para a gente devolver o retorno do investimento, para a gente chegar e conseguir, né, fazer esse cálculo, né, de fazer a volta, né? Então, um exemplo, Sim, eu já sim. trabalhei, eu já fazia isso aqui, por exemplo, de 2007 a 2011, eu gerenciava uma equipe de umas 15 pessoas, que era uma consultoria, e eu tinha uns 20 projetos que eu gerenciava ao mesmo tempo. Era, né, vários milhões ali que eu gerenciava. Meu objetivo era, né, ter uma margem de contribuição de 20% em cada contrato, né, ter uma taxa de satisfação do cliente, né, e o cliente era, né, o cliente às vezes ele tinha um ou mais contratos e, né, também manter uma satisfação e um ritmo saudável ali da minha equipe, né? Então, eu mantia, pô, rentabilidade, cliente feliz e equipe feliz, né? Essas três coisas. Então, a partir dali, inclusive, né, quando eu comecei a aplicar agilidade em 2009, a gente começou a conseguir antecipar, melhorar a satisfação do cliente, aumentar a rentabilidade, né, dos projetos e, consequentemente, eu consegui também participar um pouco desse bolo ali, né? Eu falei, ó, então, pô, a minha missão aqui para a empresa é entregar 20% de retorno, estou entregando. Tô entregando mais, quero um pedaço, né? Vamos pegar esse pedaço e dividir aqui para a equipe, né? Vamos participar um pouco desse lucro, né? Então, são formas, né, de você ver, mas sempre olhando do dinheiro, né? Que é uma coisa que eu já fiz, pô, isso aí faz 15 anos, né, que eu fiz isso, né? E ainda parece inovador, mas é basicamente sempre olhando sobre essa ótica, né, do caminho do dinheiro. Brigadão, brigadão, cara. Então vamos lá, tem aqui a Di perguntou aqui em um fluxo, né, de trabalho com baixa estabilidade, o que é percebido através das métricas de cycle time, WIP e throughput. Quais ações podem ser feitas, né, para estabilizar o fluxo? Então aqui o que a Di está trazendo é, pô, a gente tem uma equipe, né, que não está funcionando tão bem, ou seja, ela entra num dos pilares, né, que eu tenho trabalhado, né, um dos pilares que eu trabalho é o caminho do dinheiro, o segundo pilar é a priorização laser, o terceiro é uma execução previsível, né? Então o que a Di está trazendo aqui é sobre essa perspectiva da execução previsível. Então, nesse ponto aí, Di, né, o que eu vou até falar de forma rápida aqui, mas tem lá no meu canal do YouTube, né, tem material sobre métricas, né, tem um e-book completo aqui sobre métricas de fluxo que eu vou deixar aqui para você. Mas a primeira coisa é começar a gerenciar o trabalho em progresso, tá? Começa a gerenciar o trabalho em progresso, que é o WIP Age, e começa a fazer um trabalho para reduzi-lo. Naturalmente, né, você reduzir isso, eu vou deixar aqui um documento, é só você baixar, esse aqui é o Manual das Métricas de Fluxo. Então lá eu explico todas as métricas, como que você usa cada uma delas, como você faz toda a relação. Vocês que me enviarem mensagem aqui no Instagram TDC, vocês vão receber também esse e-book lá para poder baixar o link, vai vir também lá por mensagem lá para vocês. Tá? Então, mas vou deixar isso aí. Daí você dá esse passo, né? Olha ali o material. Tem alguns conteúdos lá no meu canal do YouTube também, né, que dá para ter acesso.
Tem também, Caco, pô, queria um curso. Tem curso de métrica de fluxo também, tá? Então, né, se você quiser, baixa o e-book. No final lá eu tenho uma proposta lá para você. Se você quiser o curso, tem lá também para você. Vai vir depois que você baixa ali o e-book, caso você queira, né? Ó, o Marco Antunes falou: tem algum racional para determinar o percentual de foco, né, em resolver débitos técnicos que clientes internos não enxergam ou não valorizam? Não entendi, Marco. Quer abrir aqui para nós? Resolver aqueles débitos técnicos, Caco, tipo, nós temos, de repente, legado que é ruim da manutenção, e você quer refatorar o código ali, isso vai gastar um esforço considerável, né? E é difícil priorizar esse tipo de tickets, sabe? Porque, obviamente, você quer entregar tickets que tenham entregas para os clientes, né? E aquilo ali é débito técnico do teu time, né? Do legado que tu está trabalhando, tu tem que reescrever uma parte da aplicação. E isso é bem difícil o cara conseguir priorizar no roadmap, né? Não, vamos lá, como é que, entendi, como é que a gente faz isso daí? Tem que falar de dinheiro, tá? Ninguém quer fazer débito técnico. Então, se você falar tem que resolver débito técnico, tá? Os caras falam, deixa assim, né? Não, vão sempre não querer fazer. Mas por quê? Porque você está usando a linguagem técnica, né? Se você tem, como é que a gente traduz em dinheiro? Então, vamos considerar, né, o cenário, né, que a gente trouxe aqui, é... Vou continuar o cenário que a gente trouxe aqui, né? Que é essa parada aqui, né? O percentual de foco aqui. Então, o que que vai acontecer? Vamos supor que, né, 50%, né, do investimento está indo para as entregas e os outros 50%, né, está indo para outra coisa, né? Que pode ser depth técnico, pode ser bug. Aí a gente viu aqui que o percentual de foco é 50%. Aí a gente vai navegar aqui na saúde da operação. Aí a gente vai ver aqui a entrega de valor, a gente vai ver aqui que tem um percentual, né? Vamos supor que aqui vai ter um percentual de 20% que é débito técnico, né? 20% por mês a gente gasta resolvendo débito técnico. Outra perspectiva é, pô, se a gente tem muito bug por causa de débito técnico, né? Coisas que a gente não fez, está lá para fazer, se a gente resolver o débito técnico, a gente vai impedir com que suporte aconteça, né? Vai diminuir a taxa de suporte, vai diminuir a taxa de operação. Então, como é que você vai dizer? Olha, se a gente resolver esses débitos técnicos, hoje de cada R$ 100 que a gente investe aqui nessa equipe, R$ 50 vai para entrega e outros 50 vão para outras coisas. Se a gente tem esses débitos técnicos aqui, ó, se a gente conseguir fazê-los, a gente consegue aumentar em vez de R$ 50 que vai para entrega, a gente consegue aumentar para 60. Então você tem que falar essa linguagem, né? Você tem que dizer, olha, o percentual de foco nas entregas vai aumentar, e claro, aí você tem que prometer e entregar, né? Mas é dessa maneira que você vai conseguir priorizar, né? Daí no longo prazo, né, isso vai te ajudar a fazer narrativa. Se você vir numa reunião executiva, começar a falar de débito técnico, o cara já vai mandar, vai cagar para ti, não vai te escutar. Porque você está falando a linguagem que ele não entende, ele não sabe. Para ele é tipo, isso aí é coisa técnica, resolvo vocês aí, eu não quero saber disso daí. Entendeu? Então, se você quer trazer para a conversa, traz a linguagem que ele entende. Isso até eu trouxe isso aqui, ó. Essa linguagem é muito boa. Essa aqui foi até uma que eu criei ontem, assim, eu estava na mentoria ontem com o mentorado falando, a gente criou esse indicador novo aqui. Até quem estava na palestra sexta, né, não estava escrito dessa maneira. Foi que a gente criou a narrativa, né? Que aí fica mais fácil de comunicar, né? É a mesma coisa que eu falar, 50% de foco. Mas daí eu preciso explicar, né? Se eu falar assim, ó, de cada R$ 100, 50 está indo para entrega. Pô, é a mesma coisa, só que ela comunica muito mais fácil, não precisa explicar o que que é foco, o que que não é, entendeu? A pessoa já entende já de primeira, só porque eu usei uma linguagem que está dentro do volume comum que a pessoa entende. Beleza? Ó, então, aqui foi, deixa eu ver se tem mais aqui, foi do Marco, né? Caroline falou obrigado, aí o Caroline perfeito, né? O Vander falou obrigado, né? Pelas insights, o Diego também agradeceu, a Andressa, a Ana Lupe, né? Falou, ó, excelente abordagem, prática, né? A Ana Pacheco também, ó, falou que tá aqui no curso de métricas, então, obrigado pelas dicas, né? O Marco Antunes aí respondeu. Então, galera, é isso, né? Obrigado a todo mundo que participou, tá? Se você quer mais comigo, né? Vem, né? Pega aqui os slides, explora lá. Você pode entrar lá no meu link lá da minha bio lá do Instagram, né? Você entra lá, tem várias opções também que, cara, eu gosto demais de curso. Tem lá, entra lá na bio do meu Instagram, você vai achar tudo lá. Pô, cara, quero saber mais da mentoria. Entra lá na bio do Instagram, lá você vai ter lá
Pô, Caco, eu quero o negócio, eu quero que você faça esse diagnóstico aí para mim, aqui na minha empresa aqui. Pô, como é que eu tenho acesso? Vai lá na bio lá, né? Preenche lá o diagnóstico ou pega o link que eu vou botar aqui no chat agora. Né? Então, esse é o meu trabalho. Meu trabalho é evoluir. Eu quero que os gestores de tecnologia sejam pessoas respeitadas e consigam se comunicar adequadamente, né, para a gente entregar resultado para as empresas, para a sociedade, né, para os clientes, criar ambiente sustentável, né, com equipes que, né, entregam coisa boa e que vivem bem. E é isso, galera. Boa sexta aí, né? Aproveitem e a gente se vê aí nos próximos. Valeu!